Gente, nessa aula 13, eu vou fazer alguns comentários que eu esqueci de fazer no vídeo anterior. Em vez de fazer um vídeo de novo, né, eu convém fazer um vídeo novo, embora seja bem rápido. O último ponto, um dos últimos pontos que eu relatei na aula anterior era a respeito da radioatividade, tá? Da poluição decorrente aos impactos à saúde decorrente à radioatividade, melhor dizendo, né? Ao a convivência, né, do ser humano e o ambiente cuja radioatividade é maior do que a tolerável pela saúde humana. Então, eu só vou fazer alguns comentários que faltaram, tá? Que é o seguinte: quando a pessoa, né, sofre com algum problema decorrente dos agentes poluidores observados aí anteriormente, como por exemplo poluição das águas, poluição do solo, poluição do ar, tá? Na minha opinião, às vezes é mais fácil de, como eu vou dizer, né, de prever, né? Porque, por exemplo, quando fala em poluição da água e do solo, a pessoa pegou uma verminose. Você sabe, muitas vezes você sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa convive com aquilo, não é apenas uma vez, mas todos os dias, ou com muita frequência. Pessoas que vivem em ambientes insalubres, perto de rios com esgoto, né, com solo contaminado, às vezes o manuseio, né, do lixo, né, em lixões. Então, depois do tempo, a pessoa pega alguma doença, às vezes sabe por que isso está acontecendo. Mais raramente, né, quando se trata de contaminação decorrente a presença de metais pesados, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe, né, se foi contaminada com mercúrio e muitas vezes não sabe o que causa o mercúrio, né? Chumbo, mesma coisa, arsênio, é, enfim, né? Algum desses metais aí, né, que são realmente tóxicos, tá? No caso, né, doenças laborais, que são doenças geradas, né, no ambiente de trabalho, que pode ser problemas decorrentes ao ruído, que é mais comum, né, surdez. Problemas, deixa eu ver, decorrentes à inalação, né? Entra numa indústria que gera-se muito pó, onde há um problema, né, de exaustão, ou trabalhar no ambiente, numa jazida de minérios, né? Independente se seja céu aberto ou em túneis em ambientes fechados, se não devidamente cuidados, a pessoa pode inalar aqueles gases, poeira, né? Que muitas vezes são materiais particulados, micropartículas, e essas micropartículas elas podem, como já falei várias vezes, né, ocupar os alvéolos e pedindo a troca de oxigênio, né, dos alvéolos junto com os vasos sanguíneos. Mas às vezes ocorre até mutações, onde a pessoa, né, vai ter problemas de saúde não porque os pulmões estão cheios daqueles contaminantes, né, que nem quando a pessoa fuma cigarro. Mas às vezes a pessoa tem até tumores, câncer, por exemplo, porque ocorreu reações mutagênicas de contato de certas substâncias dando exemplo aqui, os pulmões, né? E pode acontecer a mesma coisa com a pele, contato com a pele, enfim. Eu vou colocar de novo aqui, né, o material recorrente aí à radioatividade. Aqui. Então, por exemplo, né, quando nós falamos de poluição radioativa, né, então é algo assim que, a meu ver, né, é mais difícil de prever, né, porque a pessoa pode ter algum problema decorrente a ações que teve durante a vida. Por exemplo, a pessoa fumou muito, é natural que a pessoa tenha um problema de saúde decorrente disso. E aí a pessoa fuma pra caramba, aí convive no ambiente onde há um descontrole da radiação, aí a pessoa fala, eu tenho problema de saúde por causa da radioatividade. Será que é mesmo? Né? Então, assim, é muito difícil calcular os impactos decorrentes de algumas das ações que ocasionaram naquele problema de saúde. Ou alguma doença profissional ou não. Mas independente, né, do que aconteça, do que a pessoa faça, né, a pessoa geralmente aposenta,
ela deixa de exercer alguma função, né, no ambiente altamente radioativo, né, sob a alegação de que recebeu radioatividade. Tá? Então, vamos lá. Que problemas que podem ser esses? Então, foi relatado, por exemplo, em Chernobyl, que no começo foi assim. As primeiras pessoas faleceram, né, decorrente da atuação do combate ao incêndio, porque gerou labaredas, né, enfim, no combate ao incêndio, na amenização aí das emissões dos gases radioativos. Só que a questão da saúde da pessoa afetada pela radioatividade não era tão falada, não era tão apresentada. Talvez pelo fato, né, de Chernobyl ou ter ocorrido na ex-União Soviética, onde havia restrições aí de comunicação. Talvez. Mas assim, só depois de um tempo, né, que foi apresentado aí o que realmente aconteceu, por que ocorreu a explosão, quantas pessoas morreram, né, em um determinado período de tempo, né, decorrente às atividades aí para amenizar o problema. E o que aconteceu que eu acho de mais chocante, mais triste? As pessoas vão trabalhar em ambiente com radioatividade, no primeiro dia não acontece nada, mas depois do tempo, quase que do nada as pessoas começam a ter problemas. Por exemplo, vomitar bastante, uma dor de cabeça insuportável, até chegar a um ponto que a pessoa falecia, devido à falência múltipla dos órgãos, por exemplo. E aí tem alguns problemas que são a longo prazo, que são os mais comuns. Como, por exemplo, a pessoa pegar um dos mais comuns, câncer de tireoide. Tá? Por quê? O que acontece? A radiação liberada pela fissão nuclear, algumas dos comprimentos de onda estão numa frequência tão alta que ela pode causar alteração no DNA. E aí a pessoa pode ter problemas como câncer. Tá? Como deu exemplo de tireoide, mas pode ser outros tipos, câncer do sistema linfático, leucemia, câncer de pele, o que seja. Tá? E entre outros problemas que podem surgir a longo prazo. Então, quando alguém pergunta quantas pessoas morreram em Chernobyl, não dá para estimar. De acordo com o governo da ex-União Soviética, algumas dezenas. Mas o grande problema são os males a longo prazo. Porque foi em 1986, estamos em 2010, foi há 34 anos. E até hoje, há pessoas que sofrem de diversos males decorrentes à exposição da radiação, que não foram apenas os funcionários, mas também populações de cidades próximas. Tá? E aí, quando uma pessoa, por exemplo, recebe o diagnóstico de câncer agora, como é que fica cada vez mais difícil, né, mostrar que foi um problema causado há 34 anos atrás? Pode ser, mas também pode não ser. Tá? Então é isso. Mesma coisa que aconteceu em Goiânia, né, que foi uma situação em que decorrente a uma negligência também, né, o abandono de equipamento radioativo, porque e se tratando de radioatividade, tem todo o controle, tem todo o cuidado, destinação final dos resíduos, né? Então não tinha nada para reciclar em hipótese alguma, infelizmente, né? Então, é sobre isso que gostaria de falar, né? Sobre os mares, os principais mares que esqueci de falar no vídeo anterior, tá? Então, basicamente é isso. E vou falar um pouco aí isso rapidamente, né? Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou falar sobre mais detalhes da usina de Angra dos Reis, algumas limitações, né? Mas é melhor deixar para o outro vídeo. Mas sobre radioatividade em si, é isso. Tá? Aqui uma cena de novo, né, do caixão de chumbo, que foi enterrado a metros e metros de profundidade, né? Houve toda uma manifestação por parte da população, né, que boa parte da população da região próxima à clínica abandonada teve que ser investigada, teve que ser analisada. Aí teve alguns casos aí de radioatividade acima do normal, e algumas pessoas tiveram tratamento, imaginou o tratamento adequado para tal. Mas também houve manifestações, até hoje há muito preconceito, né, principalmente contra as pessoas que foram vítimas desse acidente. Estão vendo aqui que teve seguranças policiais que tiveram que segurar, né, para que não houvesse nenhuma manifestação contra, porque
esse cachorro foi enterrado num cemitério comum e a população não queria que essas pessoas fossem enterradas lá. Tá? É isso que eu queria dizer. Então vou parar por aqui. E aí os próximos vídeos eu vou falar sobre outros assuntos.